Fala rapaziada, tudo bem? Após a saída de Luiz Castro, o Botafogo anunciou a contratação de outro português para comandar a equipe até o fim do ano. Se trata de Bruno Lage. Bora entender quem é esse treinador, quais são as ideias de jogo dele e como o Bota deve se comportar dentro dos gramados nas mãos de Bruno Lage. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. Bruno Lage começou sua carreira nas categorias de base do Benfica, passou por sub-15, sub-17, sub-19, treinou vários jogadores que hoje estão na seleção principal de Portugal, Rubem Dias, o Florentino, Gonçalo Guedes, João Félix, João Cancedo, Bernardo Silva. Foi durante um tempo auxiliar do Carlos Carvalhal, tanto no Swansea City, time do país de Gales, que joga os torneios da Inglaterra, e também no Sheffield Wednesday. Carlos Carvalhal, aquele mesmo, outro português que já foi cotado para assumir outras equipes aqui do futebol brasileiro, inclusive o Flamengo, rival do Botafogo. E estava na equipe B do Benfica, era treinador da equipe B, quando assumiu o time principal. Àquela altura, o treinador era o Rui Vitória, mas o Benfica estava num momento ruim, quarto do campeonato português, quando o Bruno Lage, que naquele momento era da equipe B, foi contratado para assumir a equipe principal. Conseguiu logo de cara desempenho e resultado e terminou aquela temporada com o título do campeonato português. Conseguiu ficar durante um tempo, mas logo em seguida foi demitido. Assumiu o Wolverhampton da Inglaterra após a saída de Nuno Espírito Santo, que também fez um ótimo trabalho por lá, que inclusive é o treinador do Al Ittihad da Arábia Saudita. O Bruno Lage assumiu a equipe inglesa e durou um certo tempo, né? Na primeira temporada foi muito bem, mas no início da segunda temporada o time do Wolverhampton acabou caindo de rendimento, não conseguiu mais os resultados e foi demitido quando a equipe inglesa estava na zona de rebaixamento do campeonato inglês. Bom, os times de Bruno Lage se caracterizaram principalmente na saída de bola, com muitos jogadores auxiliando, né? No Benfica, ele utilizava os dois zagueiros e os dois laterais para fazerem essa saída, né, perto da sua área, e também com o apoio dos dois volantes. Então, o que a gente costuma chamar de saída sustentada, né? Muitos jogadores para conseguir fazer essa bola sair de trás com uma certa tranquilidade. No Wolverhampton era um pouco diferente, né? Até porque tinha um outro sistema de jogo, fazia uma saída com três, mas também tinha um certo apoio dos dois volantes e também dos dois alas. Mas quando a equipe do Bruno Lage, principalmente no Benfica, entrava no campo do adversário, aí um dos volantes recuava, né, para fazer três atletas, os dois zagueiros e mais esse volante, né, 3 mais 1, o outro volante recuava um pouquinho para fazer esse, entre aspas, losango na saída de bola e liberava bastante os laterais, né, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Benfica do Bruno Lage era uma equipe que utilizava bastante o apoio dos laterais, e no Wolverhampton nem se fala, até porque utilizava um sistema com 3 zagueiros e usava muito os alas. Inclusive o Marçal era um desses alas, atuou com o Bruno Lage lá na equipe inglesa. Então, independente do sistema, 3 zagueiros ou linha de 4, as equipes do Lage se caracterizaram por isso, tá? Pelo apoio dos laterais, por muitos atletas atacando a última linha defensiva do adversário, né? Então, tinha esse peso lá na frente, havia muita mudança de corredor, né? Diagonais longas, né? Essa bola virada de um lado para o outro. O Gabriel Pires, inclusive, trabalhou com o Bruno Lage no Benfica e fazia em alguns momentos essa descida para auxiliar os zagueiros na construção. Foi uma peça muito importante, apesar de ele ter tido um pouco mais de liberdade, até porque naquela altura o primeiro volante era o Samaris, um volante mais pesadão, grego. Mas independente, cara, seja no Wolves ou no Benfica, era uma equipe que se caracterizou muito por isso, tá? Gosta de fazer construção pelos lados, né? Então usa muito apoio pelos lados, né? Muitas linhas de passe, muitos jogadores dando esse apoio.
e para chegar ao gol o mais rápido possível, tá? Não eram equipes que tinham muita paciência para rodar a bola de um lado para o outro. Eram passes muito mais verticais, né? Então mudava de um corredor, já procurava atacar o espaço. Mudava para outro, a mesma coisa, né? Equipes que gostavam de iniciar a jogada de um lado e terminar pelo outro. E mesmo que eu tenha citado que eram equipes que construíam bastante pelos lados, os volantes eram peças fundamentais. Já citei o Gabriel Pires, já citei o Samaris também no Benfica. No Wolverhampton ele tinha dois portugueses de muita qualidade, o Rubem Neves e o João Moutinho. Então eram peças fundamentais, tá? Mesmo que os alas tivessem muita liberdade para chegar ao ataque, os pontas realmente tivessem uma participação fundamental. Os meio-campistas também eram caras que participavam muito do jogo das equipes do Bruno Lage, e sem dúvida, né? Os zagueiros tinham que ter capacidade de construção, né? No Benfica, inclusive, ele trabalhou com o Rubem Dias, um cara que é excepcional nisso. Então, ele gosta mesmo dessa saída com muitos jogadores, mas sem muita paciência, tá? Passes verticais, buscando o gol o mais rápido possível. Se eu pudesse resumir as equipes do Bruno Lage, era em uma palavra: verticalidade. A maioria dos passes eram, obviamente, pelo chão, apesar de eu ter citado as diagonais longas, né? Mudança de corredor de um lado para o outro, mas principalmente no Benfica era uma equipe que também utilizava bolas longas, tá? Do zagueiro para um ponta ou para o centroavante. Inclusive, aquele time do Benfica, o Bruno Lage tinha um atacante de mobilidade, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e um centroavante pivôzão mesmo, né? Então pode ser que a gente possa continuar vendo o Lucas Perry dando aquelas quebradas, aquela bola mais longa, principalmente para o Tiquinho fazer as escoradas, né? Um centroavante que é excepcional jogando de costas, naturalmente que a gente já vinha vendo com o Luiz Castro. Agora vai ser interessante entender o sistema de jogo, né? Porque o Botafogo, principalmente em 2023, usou muito o 4-2-3-1 ou 4-3-3, dando um pouco mais de liberdade para o Tietê. No Benfica, ele utilizou o sistema 4-1-3-2, basicamente o que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo, né? Com um volante segurando um pouquinho mais, dando um pouco mais de liberdade para o segundo volante, que era inclusive o Gabriel Pires. Tinha dois atacantes mais abertos, né? Um era o Pizzi, que era um meio, por característica, era mais um meio-campista, e o Rafa, que era um jogador mais de profundidade, de atacar o espaço. E mais à frente tinha João Félix, aquele atacante de mobilidade que eu citei, inclusive o Bruno Lage, que subiu ele para a equipe principal, já tinha trabalhado com ele nas categorias de base. Então era um centroavante, um segundo atacante que tinha muita mobilidade, e um centroavante mais fixo, mais paradão, que era o Seferovic. No Wolverhampton já eram 3-4-3, tá? Com 3 zagueiros definitivos, 2 alas com bastante apoio, o Marçal e era o Semedo, lateral direito que atuou no Barcelona, que inclusive é formado nas categorias de base do Benfica, e também 3 atacantes, né? 2 pontas muito velocistas, a Adama Traoré, a gente viu inclusive se destacando com o Bruno Lage, e o centroavante mais fixo, o Raul Jiménez. Então vai ser interessante, né? Ver como é que o Bruno Lage vai montar o sistema, né? A formatação em campo. Será que ele vai manter esse 4-2-3-1 que ele praticamente não utilizou ou utilizou muito pouco na sua carreira, ou vai voltar a algum dos outros sistemas que ele já utilizou, seja no Benfica, o 4-1-3-2, ou no Wolverhampton, esse 3-4-3. Sem bola, seja no Benfica ou no Wolverhampton, duas equipes que se caracterizaram muito pela pressão pós-perda. Então, quando a equipe perdia a bola, já pressionava o adversário para roubar ela o mais rápido possível. Um atleta ia pressionar o atleta que tinha a bola, o portador da bola, e os outros fechavam a linha de passe. Uma intensidade absurda, muita agressividade para roubar essa bola. Então foram duas equipes que se caracterizaram muito por isso. No Benfica era um 4-4-2, mas a bloco médio barra alto, né? Então porque tinha jogadores que tinham essa capacidade de pressionar, Pizzi, Rafa, João Félix, Seferovic, o próprio Gabriel Pires. Então pressionava lá em cima alto, né, uma marcação pressão realmente para tentar roubar ela o mais rápido possível. Marcação por zona, mas pressionante, né, sempre pressionando o atleta adversário que tinha a bola. No Wolverhampton ele já baixou um pouquinho mais o bloco, né, bloco médio barra baixo. Para o quê? Explorar as velocidades dos atacantes e também dos alas nas costas dos zagueiros adversários, né? Por característica, né? Jogadores de muita velocidade, Adama Traoré, tinha o Trincão, Semedo, Marçal, então era uma equipe
com uma característica um pouco diferente, baixava um pouquinho mais o bloco para explorar os contra-ataques, mas tendo aquela pressão pós-perda muito forte e também marcação por zona pressionante com linha de 5, 4 atletas mais à frente e também o centroavante. Uma coisa que me causa uma certa dúvida, tá? Porque o Bruno Lage, ele gosta muito dessa marcação pressão mais lá em cima, né? Só que assim, o Luiz Castro também era um treinador que gostava muito disso, só que principalmente em 2023 ele mexeu um pouquinho no seu modelo de jogo, né? Ele baixou um pouquinho mais o bloco de marcação, por quê? Deixa eu te explicar, preste muito bem atenção. Porque para marcar pressão, para você subir a marcação, todos tem que ser um movimento muito bem coordenado, todos têm que fazer essa pressão nos adversários. Só que por característica, nem Tiquinho e nem Eduardo têm essa capacidade, né? São atletas que mais fazem o para-brisa, mais fecham o espaço do que propriamente mordem, pressionam. E o Cuesta é um zagueiro que não tem tanta recuperação assim, não é tão veloz para recuperar o seu espaço nas costas. Então, o Luiz Castro, entendendo isso, baixou um pouquinho a marcação, né? Aí não precisava fazer aquela pressão lá em cima, o movimento coordenado que eu citei, e também tinha pouco espaço nas costas do Cuesta, então ele não precisava fazer essa recomposição, correr um longo percurso para defender as suas costas. Então foi um ajuste no modelo de jogo do Luiz Castro que ele fez e que deu muito certo, né? Contra o Palmeiras ele fez isso, e isso proporciona, potencializa o que os jogadores podem entregar. Então vai ser interessante como é que o Bruno Lage vai fazer isso, sabendo que ele gosta de fazer uma marcação pressão alta lá em cima, mesmo que não tenha jogadores com essas características. Já citei o Chiquinho, já citei o Eduardo e já citei o Cuesta também, né? Então, só para contextualizar do Cuesta, quando equipes que pressionam lá em cima deixam muito espaço lá atrás, e isso pode ser um fator ruim para a equipe que tem o Cuesta hoje, apesar de ele ser um zagueiro excepcional, construído, então ele é um fenômeno, e combatendo, inclusive, fazendo pressão quando o centroavante do adversário recebe de costas, enfim, mas tem isso até pela questão da idade, né? Então vai ser interessante a gente ver como é que o Bruno Lage vai adaptar as suas ideias com as características que ele tem. Talvez ele possa fazer o que fez no Wolverhampton, né? Baixar um pouquinho mais o bloco para explorar a velocidade. Então vai ser algo interessante para a gente acompanhar. E quando recuperava a bola, aquilo que eu já citei, né? Seja no Benfica ou seja no Wolverhampton, muita velocidade, muita agressividade, muita explosão, muita força física pelos lados, né? Isso era o que já o time do Luiz Castro estava fazendo, né? Principalmente em 2023, se tornou uma equipe mais agressiva nos contra-ataques, com transições velozes, muito forte, né? Principalmente com o Júnior Santos de um lado, Vitor Sá ou Luiz Henrique do outro. Então o Lage tem essa característica, essa capacidade de tornar equipes agressivas e muito intensas. De verdade, pouquíssima diferença para o modelo de jogo do Luiz Castro. Acho só que a equipe do Castro tinha um pouco mais de paciência para chegar ao ataque, rodava a bola com um pouco mais de paciência, e já o Lage tem menos, né? Uma equipe mais vertical, com ataques mais rápidos, mas assim, a ideia de jogo muito parecida. Foi um acerto excepcional do John Textor, muito bom mesmo, excelente contratação, chega para ser, se não o melhor treinador do Brasil, um dos, né? Até porque o Abel Ferreira ganhou tudo aqui, então é difícil a gente apontar o Lage hoje como o melhor treinador do Brasil, apesar da capacidade que ele tem. Eu acho ele muito diferente, um dos melhores aí portugueses dessa nova geração. Então, um acerto excepcional. Tem um padrão, um modelo de jogo muito parecido com o do Luiz Castro, e a gente espera que permaneça esse bom momento, jogando bem, enfim, conseguindo resultados. Só uma coisinha, tá, que eu queria destacar, acho importante. Na primeira temporada, tanto no Benfica quanto no Wolverhampton, ele conseguiu tornar a equipe competitiva em desempenho e também em resultados. Mas, já na segunda temporada, ele teve um pouco de dificuldade. Então, mesmo entendendo que o contrato é até o fim do ano, com possibilidade de renovar para 2024, vai ser interessante caso ele fique até o fim do ano e renovar para o ano que vem, para ver como o Botafogo vai se desempenhar em 2024, mas é claro, isso é ideia, é papo para o ano que vem. O mais importante é entender agora, e o Bruno Lage foi realmente um baita acerto de John Textor. Beleza, rapaziada? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.